Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao canal do Laboratório de Ecologia Vegetal da UFJF, para mais um bate-papo sobre ecologia vegetal. Hoje com o Dr. Luiz Menini Neto. O Luiz ele é biólogo, doutor em botânica pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro e é colega professor aqui do Departamento de Botânica da Universidade Federal do Juiz de Fora. Luiz, muito obrigado por ter aceito bater esse papo. Nós conversaremos sobre biogeografia ecológica. E, como eu havia te explicado, a ideia desses diálogos, né, é levar um pouco de informação de uma maneira mais light, principalmente para os nossos discentes, né, para os alunos de graduação que estão escolhendo aí os caminhos da carreira acadêmica. Então, te agradeço muito. E, para começo de prosa, eu sempre faço essa pergunta e deixo o convidado livre para se apresentar e falar um pouquinho sobre por que escolheu a trajetória da ecologia vegetal e eu gostaria de saber quem é o Luiz. Bom, obrigado, Fabrício, pelo convite. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar por essa iniciativa, né? Essa forma de comunicação mais, talvez um pouco mais palatável, né, para a maioria das pessoas e mesmo para os próprios discentes, né, como você disse. Bom, o professor Luiz, o pesquisador Luiz, ele começou entrou no curso de biologia, na verdade, para estudar orquídea. Eu queria estudar orquídea. Eu entrei em 98 no curso e cultivava algumas orquídeas que eram da minha avó desde 93, né? Então, 5 anos antes de entrar no curso de biologia, eu já tive esse contato com as plantas. E entrei com esse intuito. E, inicialmente, o meu estudo ele foi voltado para as floras, né? Para a taxonomia. Durante toda a graduação, e na verdade durante toda a pós-graduação também, o meu estudo foi relacionado à taxonomia de orquidáceas, né, das orquídeas. Posteriormente, eu meio que me desencantei um pouquinho com a taxonomia, com a forma como a coisa toda tem andado, né, atualmente, e comecei a ter outros olhos, né, para outras áreas, né, e nesse caso eu iniciei um estudo com epífitas vasculares, né, que engloba também as orquídeas, né, a principal família de epífitas seriam a família Orquidácea, e com isso eu não deixei, então, né, as minhas amadas orquídeas de lado, né, elas continuaram na minha história. E aí entrou essa parte da ecologia vegetal, né, com esse estudo das epífitas, os padrões de distribuição, com ecologia de comunidades, englobando também agora outras famílias. Eu fui professor, né, substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora em 3 momentos diferentes, né, entre 2006 e 2008, 2010 e 2012, e depois 2016 e 2017, posteriormente fiz o concurso e entrei, né, como efetivo no Departamento de Botânica desde 2017. Nesse período também, né, entre o início da minha carreira profissional, digamos assim, de 2006 para frente, entre 2007 e 2017 eu também fui professor do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora com algumas disciplinas de botânica. Mas essa escolha, né, pela pesquisa, pelo estudo, né, da biodiversidade, acho que ela aconteceu bem cedo, né, por causa dessa questão das orquídeas, né? Foi o que deu esse ponto de partida, né? Um pouquinho da minha história acadêmica seria essa. Tá, muito bom. Especificamente sobre o nosso tema aqui, biogeografia ecológica, é óbvio que isso é um tema guarda-chuva, né? E é uma das suas linhas de atuação que eu venho acompanhando, a gente trabalha em parceria. E aí eu gostaria, Luiz, que você nos desse um panorama
amplo, né, sobre o tema biogeografia ecológica e como você enxerga a sua aplicação na grande área da ecologia vegetal. Certo. Esse termo, né, biogeografia ecológica, ele descreve, né, um pouco de uma das vertentes, digamos assim, da biogeografia, né? Biografia seria a distribuição de grupos variados, você pode escolher um táxon qualquer, né, e estudar, seria o seu modelo de estudo, e você vai tentar ver essa distribuição e tentar entender por que esses táxons, por que essas espécies estão distribuídas naqueles lugares onde elas estão. E aí ela se divide em duas vertentes. Seria a biogeografia histórica, que tem uma escala temporal maior, né? Ela leva em consideração eras passadas, épocas, momentos diferentes, né, da história dos táxons estudados. Ela geralmente tem uma escala espacial maior, né? A gente tem condição de avaliar acima de uma escala de continente, por exemplo, a gente pode estudar a biografia de um táxon distribuído de forma mais ampla, né, ao longo dessa história. E ela geralmente também tem uma escala taxonômica maior, né? Geralmente a biogeografia histórica ela está relacionada a táxons acima de espécie, né, de modo geral. E a biogeografia ecológica, que seria essa outra vertente, ela vai ter essa escala menor. A gente geralmente trabalha numa escala do momento, né, basicamente. A gente vai avaliar a distribuição das espécies, e aí muitas vezes a biogeografia ecológica ela é mais voltada para o estudo de plantas, porque essa questão mais estática das plantas facilita muito, né, a gente obter informações tanto das próprias plantas, mas também do ambiente onde elas vivem, do que se a gente for considerar, por exemplo, animais, né, que tem deslocamento, tem dificuldade, às vezes, de coleta de informações. Então, ela vai ter essa escala temporal menor, muitas vezes ela tem uma escala espacial menor também, a gente trabalha desde uma coisa regional, né, até algo um pouco mais amplo, mas, de modo geral, um pouco menor também do que a biogeografia histórica, né, e vai ter, muitas vezes, uma escala taxonômica, né, digamos assim, menor também. A gente vai trabalhar no nível de espécie, geralmente, quando trabalha a biogeografia ecológica. Existem algumas aplicações, né, por exemplo, uma aplicação importante, né, do estudo da biogeografia ecológica, compreender a distribuição, os padrões de distribuição de plantas, a relação dessa distribuição com o ambiente, e pode nos auxiliar, por exemplo, nos sistemas de classificação de vegetação, né, na delimitação de biomas terrestres. Muito do que a gente utiliza com essa aplicação, ela vem das metodologias utilizadas, né, pela biogeografia ecológica. Por isso, essa utilização mais por nós botânicos, né, nós ecólogos vegetais, pessoas, né, que estudam plantas, tem mais essa relação com a biogeografia ecológica. Tem também uma aplicação bem interessante, que tem sido bastante utilizada atualmente, que é relacionada à conservação, né? Nas modelagens, por exemplo, de distribuição potencial de espécies, a gente pode delimitar áreas que são mais adequadas para a conservação de determinada espécie, né? Grupos de espécies, por exemplo. Tem uma aplicação interessante também, né, no estudo de diversidade beta, no estudo de gradientes, e aí existe uma metodologia que é chamada modelo de dissimilaridade generalizada, em que é um pouquinho diferente da modelagem de distribuição potencial, porque geralmente nessa a gente utiliza uma espécie ou algumas poucas espécies, né? Nesse modelo de dissimilaridade generalizada, a gente pode utilizar, por exemplo, fazer uma modelagem para a comunidade como um todo. A gente pode fazer para áreas amplas, né, para áreas grandes, essa modelagem e ver, né, essa substituição de espécies, ela pode ser vista, né, nos resultados que são utilizados, que são obtidos. Nesses modelos, né, nesses aspectos relacionados à modelagem, a gente tem um ponto fraco, né, são as questões bióticas. Geralmente a gente tem muitas informações, consegue muitas informações sobre as questões abióticas, né, sobre as variáveis abióticas. Existem bancos de dados, né, bons sobre isso atualmente, mas as questões bióticas elas ficam de fora.
por exemplo, dispersão, polinização, relação com micorriza. No meu caso específico, né, que eu estudo de epífitas, a relação com os forófitos, a gente não consegue captar, né, nesses modelos, né, fica uma coisa um pouco mais difícil. Então, tem algumas possibilidades bem interessantes, mas ainda com alguns pontos fracos que a gente precisa melhorar, né, com o avanço, né, das informações e de tecnologias e tudo mais. De modo geral, assim, um resuminho, né, do que a gente pode pensar na biogeografia ecológica, né, em relação também à ecologia vegetal, seria algo desse tipo. Muito bom, cara. Estava falando aí, eu fiquei viajando aqui tem várias hipóteses, né, e até hipóteses mais antigas de, por exemplo, biogeografia de ilha, teoria de biogeografia de ilhas, a própria teoria neutra de biodiversidade, né, que remete um pouco a essa questão do pool regional de espécies, e isso é totalmente aderente com essas novas ferramentas. Até tem saído alguns trabalhos onde essas networks reanalisam alguns bancos de dados, né, numa perspectiva biogeográfica, para revisitar teorias passadas. Então, você estava comentando aqui, eu fiquei viajando, é assunto bem profundo, né? Mas eu queria afunilar um pouco, Luiz, especificamente sobre os trabalhos que você e seu grupo vêm desenvolvendo dentro dessa linha. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. A gente tem trabalhado principalmente na Serra da Mantiqueira, né? Está com uma proposta de avaliação ampla da Serra da Mantiqueira. A gente, inclusive, né, orientou uma pessoa que defendeu recentemente, né, a Kelly Antunes, com as Mirtás. Eu tenho alguns alunos trabalhando, né, com a ecologia de epífitas e utilizando algumas ferramentas para entender essa distribuição dessas epífitas, vasculares, né, no caso, restritas a samambaias e angiospermas, tanto em florestas nebulares da Serra da Mantiqueira, quanto florestas estacionais, né. Tem o Daniel Barbosa trabalhando com as florestas estacionais, algumas áreas selecionadas dentro da Mantiqueira. Tem a Samira Furtado, que vai defender também, em breve, com as florestas nebulares da Serra da Mantiqueira, com as epífitas. Tem uma aluna trabalhando com plantas aquáticas, que, embora não seja muito a minha praia, né, a gente também encarou essa, também com a distribuição na Serra da Mantiqueira, que é a Ludmila Cruz. Ela trabalha em áreas úmidas sazonais, né, então, além de toda essa questão da distribuição, tem também essa variação, né, que ocorre ao longo do tempo, porque essas áreas, elas ficam encharcadas num determinado momento, e em outro momento a água baixa, né, e ela dá uma secada. E a gente tem trabalhado, né, com influência de gradiente altitudinal, né, nessa distribuição, e variáveis geoclimáticas, né. A cobertura de nuvens, por exemplo, é muito importante para os epífitas, avaliando essa composição, avaliando a diversidade, né, avaliando a estrutura dessas comunidades. E a gente tem essa possibilidade por esses bancos de dados, né, hoje, dessas variáveis. Até bem pouco tempo, a gente tinha o World Clim, né, que era aquelas 19 variáveis bioclimáticas relacionadas à temperatura, né, e disponibilidade de água, mas hoje a gente tem outros bancos interessantes, né, como o Earth Envy, o EnviRain também, que tem uso do solo, a cobertura de nuvens, fragmentos. A gente consegue, então, fazer essas avaliações. E algumas pessoas também, né, alguns alunos trabalhando com padrões de distribuição de algumas famílias específicas, né, na Serra da Mantiqueira. Recentemente defendeu, eu fui co-orientador, né, do Diego Gonzaga, trabalhando no Jardim Botânico. Ele fez com cactácea, um trabalho com cactácea, padrões de distribuição, essas relações, né, com variáveis. Aqui no programa de pós-graduação de biodiversidade da universidade, teve a Luciana Pereira com o Gesneriaceae, né, a Kelly Antunes, que a gente comentou, que defendeu, né, recentemente com Myrtaceae, e tem uma aluna que eu também co-oriento, que é a Andresa Moraes, trabalhando com Passifloraceae. Tudo nesse aspecto de avaliar, né, a biogeografia
e essas relações, né, para a gente poder tentar entender um pouco melhor essa delimitação da mantiqueira, né? É bastante controversa, existem várias propostas de delimitação, às vezes se sobrepõem, às vezes são bastante diferentes, e a gente busca isso, né? Tentar uma delimitação, tentar uma compreensão da mantiqueira como a gente tem hoje uma compreensão da Serra do Espinhaço, né? O Espinhaço é muito mais estudado, a gente conhece essa delimitação um pouco melhor, né? Já está mais bem estabelecido, mas para a mantiqueira a gente ainda caminha, né, para esse entendimento. E aí esses modelos, né, essas famílias ou esses grupos funcionais, né, epífitas, aquáticas, etc., a gente tenta utilizar para poder compreender melhor, né, a Serra da Mantiqueira. É o que a gente tem feito atualmente. Tá, muito legal. Surgiu uma dúvida que nem estava no... Normalmente eu passo, né, um roteirinho, mas também é um espaço para a gente dialogar. Você que tem muita experiência no uso desses databases, então, normalmente nós trabalhamos, né, com database ou de fontes secundárias, né, principalmente esses grandes desses networks, ou de dados que nós coletamos, que é muito mais difícil, mas tem uma robustez, assim, é uma questão de custo-benefício, né? Você investe mais tempo coletando seus próprios dados, investe um tempo absurdo identificando as espécies, né? Que é um gargalo, até mesmo para quem faz um doutorado com isso, é um gargalo, porque o tempo gasto para se fazer uma boa identificação é muito alto. Né? Mas eu queria, assim, saber a sua opinião, que é uma coisa que a gente vem discutindo muito em alguns fóruns aí. Né? Ainda mais que você vem trabalhando, ajudando a analisar dados com diferentes taxons. Quais são os principais gargalos e problemas que você enxerga nesses usos de database, nessas análises? Você já comentou um pouco, né, da questão da ausência de dados bióticos, mas, além disso, o que você enxerga como limitante nessas análises com database? A identificação dos exemplares, né? Assim, minha formação como taxonomista, né? Ver a planta depositada, né? Ou ver, no caso dos zoólogos, né? O animal depositado. Muitas vezes o registro só visual, ele não tem muito valor, né? É uma coisa um pouco mais complicada. A gente ter certeza que é o táxon que está sendo tratado é bastante importante. Quando a gente trabalha com esses bancos muito grandes, a gente tenta confiar o máximo possível nos especialistas nos grupos, né? Então, por exemplo, um exemplar que está depositado numa determinada coleção, e no banco de dados a gente olha e não tem o determinador, né, a pessoa que identificou, geralmente a gente descarta essa informação, né, a gente não utiliza. Então tem os especialistas, as pessoas que trabalham com determinados grupos, e a gente confia nessa identificação. É uma forma de fazer uma limpeza, né, ou pelo menos iniciar uma limpeza. Atualmente, a gente tem uma possibilidade bem interessante, é que boa parte das coleções elas estão sendo fotografadas, ou estão sendo digitalizadas, né, e disponibilizadas na internet. Então, a gente consegue ver, pelo menos, a imagem, né, de uma escicata depositada numa determinada coleção. Se a gente duvida, por exemplo, de uma identificação, né, a gente sabe que determinado táxon não ocorre numa floresta nebular, mas alguém foi lá e colocou na coleção e falou, não, isso aqui é a espécie X. Fica meio assim, quem conhece um pouco mais do grupo fica meio em dúvida, não, tá meio esquisito, vamos buscar essa informação. E aí essas imagens disponibilizadas, elas permitem uma tentativa, pelo menos, de determinação, ou às vezes até mesmo enviar essa imagem para um especialista, né, para algum colaborador tentar fazer essa identificação. Esse é um primeiro ponto, né, essa determinação incorreta que pode levar, né, também a conclusões incorretas, né.
Muitas vezes, algumas determinações incorretas, elas acabam ficando meio diluídas. Às vezes alguma coisa passa, a gente sabe que não vai trabalhar num banco de dados e vai estar tudo bonitinho, tudo bem determinado. Alguma coisa pode passar e dilui e não tem tanta influência, né? Mas aí entra também uma questão de delimitação. Um determinado taxonomista entende uma espécie de uma forma e outro taxonomista entende essa espécie de outra forma. Né? A mesma espécie, ou mesmo a mesma entidade, digamos assim. São subespécies. Não, são espécies diferentes. Fica aquela questão. Você tem que definir alguém e seguir. Eu vou seguir esse cara aqui. Ele falou que é isso, eu vou acreditar que é isso e vou seguir. Então, determinação é importante. Um outro grande problema é a obtenção das coordenadas de forma correta, né? Atualmente é um pouco mais simples, a gente tem também bancos de dados de coordenadas, né, de localidades, a gente tem a possibilidade de utilização de GPS, mas há, 20 anos atrás, era difícil, não era todo mundo que tinha um GPS para poder levar para campo e tirar, né, e marcar essa coordenada. As coleções históricas, e aí tem essa coisa importante, né, que coletas realizadas há 100 anos, há 150 anos, elas ainda são válidas para esse tipo de estudo, né? Muitas vezes as pessoas colocavam província de Minas Gerais. Se vira, né? Você não tem como descobrir então esse material ele é descartado. Ou às vezes vem uma coordenada, essa coordenada está incorreta, a gente tem que fazer essa limpeza. Então, quando a gente trabalha com um banco de dados de 20, 30 mil exemplares, né, depositados em coleções, essa limpeza que é feita de determinação, de ver se as coordenadas são corretas, ou até mesmo de obtenção das coordenadas, é uma coisa que leva um tempo considerável, né? E tem que ter esse cuidado, porque é o início de tudo, né? Se você fizer uma avaliação, né, um estudo biogeográfico em cima de determinações incorretas, em cima de coordenadas incorretas, né, de localidades incorretas, seu resultado vai ficar totalmente capenga, né? Vai ficar uma coisa que não vai ter tanta utilidade, porque você vai tirar conclusões que não refletem a realidade, né? Ou não refletem o que está ocorrendo na natureza. São alguns problemas que a gente tem que lidar, né, com esses bancos grandes nesse tipo de estudo, né? Tem que ter esse cuidado. Muito bom. Você estava comentando aí, eu fiquei lembrando que eu acompanhei de perto, você mencionou a defesa da Kelly, né, sobre distribuição de mirtácea na Mantiqueira, e num dos capítulos, assim, o tempo exigido para se filtrar para se chegar a um banco de dados confiável, né, para analisar. É bem pesado. É muito pesado, né? Isso exige muito tempo. O produto final, ele não reflete muito isso, né? Quando a gente pega o artigo já publicado e tal, mas... Mesmo que a gente coloque um número, a gente avaliou 100 mil exemplares. A primeira vez, a pessoa fica, nossa, mas mesmo assim, se colocar que são 100 mil exemplares, não dá a magnitude do negócio, que é ficar avaliando aqueles registros. Existem algumas ferramentas, né, que facilitam um pouco, mas ainda assim é um trabalho muito grande, né, um trabalho muito pesado. E uma das coisas, como eu tenho uma abordagem um pouco diferente, não trabalho com biogeografia, mas vira e mexe faço análise de diversidade beta e tal. E quando a gente vai compilar essas informações, uma questão que eu sinto falta, que eu nem sei se isso, se existe essa possibilidade de ser incorporado, né, nas coletas, porque é difícil estimar, mas é com relação ao histórico da área, sabe? O histórico de perturbação, porque isso é uma informação vital. Às vezes a pessoa coletou aquela árvore, aquela espécie de árvore ameaçada em tal ambiente, mas esse é um ambiente íntegro, né, com baixo impacto. Isso ajuda muito a refletir. Não entra muito na categoria abiótico, porque é difícil, mas também não entra na categoria biótico. É uma questão muito subjetiva, mas que traz uma informação
Porque quando a gente está analisando, né, as informações, fala, poxa, achou isso aqui. Mas como será a saúde do ambiente? Como será a integridade do ambiente que isso foi coletado? Será que é um exemplar que remanesceu? Uhum. Ou é um exemplar que realmente mantém uma condição de nicho ali? Enfim. Eu acho que são tipos de... Hoje isso parece um pouco inatingível, mas são coisas que podem ser amadurecidas para o futuro. E eu tinha outras observações com relação a isso, eu fico muito preocupado. Eu li já há um tempo no doutorado, né, um artigo muito interessante, me chamou muita atenção, do Palmer, que trabalha com multivariada, que ele falava especificamente sobre a ordenação lá no início do Canoco, dos primeiros softwares, né, de multivariada, e ele falava se não estávamos abrindo uma caixa de Pandora. Eu acho que isso se referia a esse artigo foi de uma revista, Annual Reviews of Ecology and Systematics, uma revista de peso. E aí eu fico observando que existem grupos que se especializaram quase que na macroecologia com base em databases. E eu fico pensando, será que existe, nós, né, que temos uma experiência mais de balcão, de identificação, será que existe esse cuidado? Né? Até que ponto isso não é diluído nos resultados? Então, são coisas assim que eu sempre fico com essa questão quando leio esses trabalhos de macroecologia. É possível que em alguns momentos as pessoas não tenham tanto cuidado assim, né? E aí a coisa é publicada, a gente utiliza e não dá para ter tanta certeza, né? Aí é o benefício da dúvida, né? Mas assim, só para que quem nos assiste saiba que uma boa análise de modelagem, ela tem necessariamente que passar por um processamento da planilha absurdo. Ô, Luiz, como que você enxerga o futuro? Né? Quais são as análises e as perspectivas que vêm saindo ultimamente, né? De ponta com relação à biogeografia ecológica e com relação a essas análises de modelagem que a gente vem discutindo. O ponto você orienta no PPG aqui de biodiversidade, e se amanhã depois um aluno fala, olha, Luiz, eu gostaria de fazer uma análise arrojada ou entrar numa linha mais arrojada, o que você recomenda? A gente tem essas ferramentas, nesses modelos que estão sendo feitos, muito do que tem saído atualmente tem trabalhado com as projeções para o futuro, né, as projeções climáticas, com essas alterações, para avaliar como vai ficar, por exemplo, a distribuição de determinado grupo, né, se esse táxon escolhido, né, essa família, esse gênero, essa espécie, vai ter ambiente adequado para sobreviver, né, caso realmente se confirmem essas alterações que a gente vem estudando, acompanhando, né. Existem os panoramas mais positivos, né, os panoramas mais negativos, e muitos trabalhos têm sido feitos nesse sentido. E aí, muitas vezes, trabalhamos com espécies endêmicas, que são as mais vulneráveis nesse tipo de coisa. Algumas famílias também apresentam vulnerabilidades, né, porque estão distribuídas em locais que possivelmente vai ter uma modificação muito grande, né, e elas terão que lidar com esse tipo de coisa. Então, essas modelagens de distribuição potencial, né, elas têm muito focado nessa questão de como vai ficar no futuro. As epífitas vasculares, por exemplo, é uma das coisas que a gente tem pensado, né, em fazer algo nesse sentido, porque são plantas que geralmente ocorrem em ambientes que têm maior riqueza, né, em ambientes que podem sofrer bastante com essas alterações, né. São as florestas nebulares, que têm características muito específicas, né, relacionadas a essa distribuição de nuvens que
acredita-se que vai alterar também, né, e possivelmente vai ter esse impacto. Esse é um dos caminhos que as pessoas têm seguido e tem saído bastante, vários trabalhos, né, que dão essa base para a gente. Uma outra também possibilidade, né, de modelo que tem sido feito e que tem mostrado algumas informações interessantes é a de invasão de espécies exóticas, também nesses panoramas futuros, né, de alteração, como é que elas vão responder nessas alterações. Muitas delas vão ampliar ainda mais a sua distribuição, né, e essa competição com as nativas pode causar algum tipo de dano, né. São caminhos que têm sido traçados, né, que têm sido seguidos, e que são uma boa oportunidade. Mas uma coisa que talvez interessante pensar é que muitas vezes a gente faz o modelo, tem essa previsão, né, tem essa adequabilidade de hábitat, mas o que a gente vai fazer com isso? Isso vai ter alguma utilidade? As pessoas que são as responsáveis por tomar decisão, as autoridades, governantes, vão levar isso em consideração? Vai fazer alguma diferença, né? Porque tem toda a questão econômica, toda a questão das indústrias, do pessoal que detém o dinheiro, né, que detém o poder de tomar a decisão. Será que isso vai ter alguma utilidade? Então, além de fazer esse tipo de coisa, né, a gente tem que tentar, de forma, vamos dizer, um pouco mais eficiente, né, ter algum resultado em cima disso, né, vamos parar, vamos reduzir determinada atividade que pode causar algum tipo de dano, né, no futuro, que tem algumas tentativas, né, mas muitas vezes elas acabam sendo muito pontuais e muitas vezes acabam que no panorama global a gente não vai ter tanto resultado assim. Mas vamos produzir conhecimento, né? Vamos tentar mostrar para essas pessoas, né, para elas acreditarem na gente, que agora tem essa também, né? As pessoas têm que acreditar na gente, né? Não basta ter todas as provas, todos os resultados de pesquisas, né? Isso tem que ser uma coisa que, de modo geral, as pessoas têm que acreditar, e que estão deixando, né, um pouco de crer nisso. Mas são caminhos que dá para a gente seguir, né, a partir de agora, né? Acho que é isso. É muito legal assim, discutir essa aplicabilidade, né, da ciência que nós fazemos. E só vou fazer um gancho aqui no trabalho que nós participamos, né, da Kelly, que defendeu semana passada. Pelo menos a nossa visão prática, né, como usando esses RCPs, esses cenários mais conservadores ou mais otimistas e mais pessimistas, né, de acordo com o aumento da temperatura. E é impressionante como essas florestas nebulares, que são as nossas cabeceiras produtoras de água, como elas tendem a desaparecer. Isso baseado no conceito de espécies dominantes, que é aquele conjunto de espécies que detém mais de 50%, né, da biomassa dessas florestas e, teoricamente, são os motores da dinâmica dessas florestas. E aí nos espantou muito, né, como essas áreas são vulneráveis com a questão das alterações climáticas. E até chegamos a pensar, né, em projetos de longa duração nesse ecossistema, por ser um ecossistema extremamente frágil. E é curioso, cara, que assim, há alguns anos atrás nem se imaginava esse tipo de aplicabilidade, né, com base nessas modelagens, nesses cenários. É óbvio que ano que vem, no próximo ano, o IPCC pode publicar um novo cenário, talvez mais catastrófico ou menos, a ciência é baseada em acerto e erro, mas existe essa tendência, né? E agora, eu tenho procurado ter uma perspectiva positiva e acho, e até tenho observado o engajamento de cientistas e de pessoas bem formadas na política, né, nos órgãos de meio ambiente que vêm sendo substituídos, né? Então, assim, eu acho que
e tipo de divulgação científica, embora seja da nossa bolha, mas o que nós estamos fazendo aqui acaba encurtando o caminho para que isso chegue num tomador de decisão, alguém que se interesse, né? Porque realmente a ciência ela é muito métrica, muito fechada, mas tem que ser, né? Esse é o nosso papel. A gente trabalha com evidência, com a falseabilidade. Então a gente tem que ter rigor. A questão é fazer uma ponte com a sociedade, isso tem que ser construído com vários atores, e a gente pode, de repente, pensar num outro bate-papo só para discutir isso. Mas é legal saber que os estudos de biogeografia ecológica, eles suportam aplicações reais, design de unidade de conservação, projeções de conservação das espécies, e também tem a via inversa, né? Aquelas espécies que vêm, que é uma proposta que nós temos, né, de modelar palmeiras, por exemplo, plantas que têm uso, aplicabilidade, né, para biocombustível, para alimentação, plantas nativas, de projetar quais seriam as áreas adequadas, né, para o seu cultivo no futuro, com base nesses modelos. Então, tem um leque de opções aí, né? E fazendo um gancho com isso, Luiz, você que já tem bastante experiência em ensino, em pesquisa, como que você enxerga o papel dos profissionais que nós temos formado? Eu vou afunilar um pouco, né, como a gente trabalha na mesma instituição, e Juiz de Fora é um município polo aqui, 500 mil de habitantes, um pouquinho mais, que acaba gerenciando as ações governamentais na região. Como você enxerga o papel desses novos profissionais dentro dessa linha, com base no que a gente conversou aqui? E também com essa comunicação científica com a sociedade. Eu acho que é fundamental, né? As pessoas estão sendo formadas, que formaram recentemente, acho que quanto mais pessoal qualificado, melhor, né? A gente sabe que tem tudo ficado um tanto complicado, né, atualmente, mas pessoas com a capacidade de produzir mais conhecimento, né, de tentar utilizar esse conhecimento de forma mais aplicada, né, numa tentativa de, pelo menos, reduzir, né, evitar talvez seja bastante complicado, mas pelo menos reduzir esse nível de degradação que a gente vem acompanhando, né, destruição do ambiente que a gente vem acompanhando, acho que é bastante importante. A gente tem uma quantidade muito grande de dados para serem avaliados, para serem coletados, né? Até a nossa diversidade é muito grande, a gente conhece muito pouco até esse momento, mas ter gente qualificada, né, ter gente engajada, né, nesse tipo de trabalho é importante. Tanto o levantamento de campo, quanto o trabalho em coleções científicas, quanto a parte taxonômica, que vai dar base para a gente poder fazer, né, esses outros estudos, compreender a distribuição dos táxons, compreender a função dos táxons, né, no ecossistema em que eles vivem, eu acho que é importante. A gente conhece muito pouco da nossa diversidade, e às vezes essa falta de conhecimento também dificulta um pouco algum tipo de ação, né, em cima de determinada espécie, determinado grupo. Por isso a importância também, por exemplo, do Centro Nacional de Conservação da Flora, né, que seleciona algumas espécies no intuito de fazer um estudo mais detalhado para tentar fazer os planos de ação, né, de conservação, e que elas atuam mais ou menos como um guarda-chuva, né? Se você conserva o ambiente de determinada espécie endêmica, determinada espécie restrita, quem está ali em volta também acaba sendo conservado, né? Mas isso só vem com esse pessoal qualificado, né? Com os profissionais que vêm sendo formados, vêm sendo bem formados, né, de modo geral, e que podem atuar, né, no futuro, tentando reduzir um pouco esse panorama que a gente tem atualmente. Beleza.
Eu fico feliz que vira e mexe a gente esbarra com um ex-aluno nosso, ou com pessoas, né, do nosso ciclo pessoas mais novas, do nosso ciclo de conhecimento, atuando nas diferentes linhas da educação à gestão ambiental, passando por órgãos ambientais. Então, isso vai embutindo uma nova visão dentro desses órgãos, que é uma substituição gradativa, né? Até porque a área que a gente atua, ela é bem recente em termos científicos, né? Vou dizer que isso consolidou da década de 90 para cá, uma série de questões em paralelo com a ciência e ecologia, né, de maneira geral, no planeta. Então, é isso aí. Precisamos de gente boa para... Precisamos, com certeza. Ô Luiz, agora a gente entra numa parte da prosa aqui, que é uma parte que eu já comentei contigo, uma parte que eu particularmente gosto muito, que é saber um pouco mais do que há além do cientista. Né? Um pouco mais sobre se tem algum hobby, cultura, o que curte fazer, porque era uma coisa que eu gostava muito, cara, de saber quando eu era graduando, principalmente, depois pós-graduando, mas muitos dos meus professores que eu tive acesso a esse tipo de conversa me inspiraram, principalmente quanto à leitura. Então, gostaria de saber o que há além do colega, do cientista Luiz. Bom, hobby eu tenho um que eu tenho cultivado tá fazendo 5 anos, na verdade, esse mês, que é marcenaria. Eu tenho trabalhado com principalmente madeira de demolição, né, madeira recuperada, entrando em caçamba para pegar material que o pessoal descarta, né? Porque as pessoas jogam fora e acham que é lixo, mas tem ainda uma utilidade, a gente consegue, né, dar um significado novo, né, para muitas das coisas que as pessoas desfazem, né? E a madeira tem sido a minha paixão no momento, assim, né, em termos de hobby. Eu ouço bastante música, eu gosto muito de reggae, né, e predominantemente reggae antigo, né, assim, reggae da década de 70, de 60. Gosto muito de rock também, antigo. Eu não gosto muito de coisas novas, assim, coisas que têm saído em termos de música. Eu sou meio enjoado, admito, né? Gosto de blues, alguma coisa de música regional também, né? Em termos de leitura, tirando, né, toda a questão científica, assim, eu gosto muito de fantasia medieval. Senhor dos Anéis, Hobbit, tudo de Tolkien, né, de modo geral, assim, eu gosto bastante, tenho os livros todos que foram traduzidos, né, que a gente tem disponível aqui. Romance policial, tipo Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, né, com o Sherlock Holmes, também eu leio bastante, gosto bastante. Desenho, né, ilustração, eu faço um pouco, né, de ilustração científica, e é uma coisa que me chama bastante atenção, né, a gente tem grandes artistas, né, na nossa história, e pessoas que se voltaram, né, para a ilustração científica, como a Margaret Mee, por exemplo, acho que seria o grande expoente, né, que a gente tem, que embora não fosse brasileira, né, trabalhou bastante aqui no Brasil, foi muito importante para trazer dados para a gente sobre a conservação, né, o reconhecimento de várias espécies, né, foi bastante importante o trabalho dela. Sei, acho que é isso, assim. Acho que é isso. Não, legal, bom demais. Eu compartilho contigo o gosto pelo rock and roll das antigas. É muito bom, né? Blues também, coleciono. Isso desde os, sei lá, 15, 16 anos. É legal, cara. Eu gosto muito dessa parte, né? E a marcenaria eu sabia, até porque eu tive um orientado aqui, o André, que também fazia algumas horas, fez a plaquinha aqui do laboratório.
Então, é legal, cara. Muito bom. Você estava falando de leitura, né, esses romances. Eu até comecei a ler um agora, de contos, né, que eu gosto muito de ficção, do Isaac Asimov, Eu, Robô. Ah, é Então, bom demais. tem vários contos de ficção policial. Agora, uma coisa, esse é um espaço legal para a gente conversar sobre essas coisas. Uma coisa que eu acho surreal nesses livros de ficção científica clássica, nenhum deles preveu a internet. E isso mudou a nossa vida como sociedade. Verdade. Você vê que a humanidade ela dá saltos que são imprevisíveis. Nenhum deles preveu o impacto que teria. Talvez alguns mais recentes, mas numa outra perspectiva, a questão do Skynet, aquela coisa, mas que não tinha essa questão da comunicação tão acirrada. É Tem verdade. do Isaac Asimov, um deles que é Pedra no Céu, que ele fala, Pedra no Céu, ele fala de uma colonização em Marte, e até um que eu li recentemente, a trilogia da Fundação, os caras se correspondem por cartas ou por rádio. É verdade. Então, Algumas previsões aconteceram, né, em algumas dessas obras, igual Star Trek, tem um punhado de coisas, né, que hoje a gente utiliza e que os caras tinham algo parecido, assim, né, já na década de 60. sim. Mas a internet realmente... Eu lembro que a gente conversava, você curte Star Trek, né? Star Wars também. Star Wars também. Eu sou fãzaço de Star Wars. Gosto muito. Star Trek eu já não tenho tanta familiaridade. Não sei porquê, cara, não sei te dizer, mas até quando sai filme ou quando tá para sair alguma coisa, de vez em quando eu mando mensagem. É muito bom. Não, é isso aí. Então, Luiz, cara, valeu pelo papo. Eu vou deixar aqui o espaço agora para suas considerações finais. A gente já está no finalzinho do diálogo. Bom, a gente está passando por um momento complicado, né, em vários sentidos, né, essa questão do vírus, o que a gente tem observado, né, no ambiente, a forma como as pessoas têm lidado com isso, os governantes têm lidado com isso, a gente está num momento bastante complicado. Mas, assim, falando para os que estão se formando agora, para os que pretendem entrar nos cursos, né, da área ambiental, né, que é o que a gente convive um pouco mais, assim, não desanime, não desista, né, esse planeta, a nossa casa, né, precisa da gente, né, a gente tem que trabalhar no sentido de manter a nossa casa bem, a que a gente tem, né, apesar de na ficção científica a gente ter a possibilidade de colonizar Marte, eu acho que isso ainda está bastante distante, né, se a gente acabar com esse planeta que a gente está, a gente vai acabar também, né, provavelmente vai ficar insustentável a vida no planeta, e a gente, através do estudo, através da pesquisa, através dessa luta, acho que é a forma que a gente tem de contribuir, né, de algum modo, para mudar esse panorama que tem ficado um tanto quanto nebuloso, né. Tem uma fala interessante, né, aqui do líder indígena Ailton Krenak, que ele diz o seguinte: não estamos sem esperança, estamos diante de um desafio. Ou honramos a vida no planeta, ou renunciamos à vida. E eu, enquanto biólogo, eu acho que o caminho é esse, é honrar a vida, né? É a nossa vida, é a vida do que está ao nosso redor, é a vida que a gente depende para poder se manter. E acho que é isso, vamos lutar pela nossa casa, né? Pela nossa terra, pelo nosso planeta, porque acabou aqui, acabou tudo, né? Não desanime, lutem. Beleza, maravilha, Luiz. Muito obrigado, cara. Concordo plenamente contigo. Só adiciono sempre, né? Acredite na ciência, que a ciência é feita com muita seriedade, para o bem ou para o mal. O que nos conduziu até aqui, pós-revolução cognitiva da espécie, foi a ciência. Né? Exatamente. Então, valeu, cara. Obrigado. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade.
Valeu.